Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 62. Isaías 62, 62, versículos 6 e 7. Isaías 62, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, o que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, que o teu Santo Espírito tenha total liberdade para aplicar essa palavra no contexto de vida de cada um. Que essa palavra não volte vazia, mas cumpra o teu propósito na vida de cada um. E que essa manhã, Pai, ao participarmos da mesa do Senhor, milagres aconteçam, curas se estabeleçam no nosso corpo, sejamos libertos de tudo aquilo que nos oprime, nos impede de prosseguir e experimentar as tuas bênçãos. Muito obrigado, te agradecemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Há um ditado que diz, querido, você está estressado? Faz o quê? Está estressado? Vai pescar. Quem é aí que gosta de pescar? Alguns gostam de pescar, não é? Em geral a gente, nossa, você está estressado, vai pescar. Por quê? Porque pescar é uma atividade tranquila, é uma atividade relaxante, é uma atividade calmante. No entanto, uma pescaria, ela tem dois momentos distintos, ela tem dois lados distintos. De um lado, uma pescaria, ela traz calma, ela traz prazer, ela traz satisfação, ela traz paz. Aquele momento de sossego que você fica ali, aguardando alguma coisa acontecer, pode ser um momento de reflexão para você, pode ser um momento de restauração para você. Por outro lado, ela tem um outro momento, que é quando o peixe fisga o anzol. Aí a coisa toda muda de figura, porque se torna um momento de tensão, um momento de luta, um momento de apreensão, um momento que exige de você determinadas atitudes, determinada ação, determinada habilidade. E eu queria fazer uma aplicação aqui sobre uma pescaria. Faz sentido para você que a nossa vida, às vezes, também é como uma pescaria? Já reparou? A vida da nossa casa, da nossa família, nossa vida profissional, nossos negócios, a vida da igreja, ministério da igreja. Às vezes nós temos momentos que está tudo em perfeita tranquilidade, está tudo calmo, está tudo sossegado, não é? Você louva a Deus, puxa, eu estou vivendo um tempo bom com a minha esposa, estou vivendo um tempo bom com meus filhos, nossa, a igreja está vivendo um momento tão legal, está todo mundo unido, nossa, está legal no trabalho, né? Está todo mundo bem, a gente está vivendo um momento de paz. De repente, queridos, algo acontece que transforma tudo. É uma notícia que chega, é um menino que cai, uma situação surge do nada e exige de nós ações, exige de nós habilidade, exige de nós força, exige de nós coragem. Já reparou que a nossa vida parece às vezes uma pescaria? Às vezes uma boa pescaria, você está vivendo um momento bom, de repente o tempo fecha, o céu escurece, a maré desce, não é? Estava tudo tão bem, estava vendendo a beça, esse mês já chegou no dia 15, ainda não vendi nada. O que aconteceu? A vida da gente muitas vezes é assim, e se não bastasse isso, às vezes aparece um tubarão, no meio da pescaria aparece um tubarão, no meio da pescaria você vê você ser cercado por um cardume de barracudas. É barracuda, entenda, são metáforas que eu estou usando aqui para você. O tempo fecha, você sabe o que é o tempo fecha. Uma nuvem cinza de repente, isso é uma metáfora que eu estou usando.
Um tubarão é uma metáfora. Barracuda é uma metáfora, não é? Você sabe. Por que é uma metáfora? Olha como você vai entender. Tubarão, querido, é um peixe que quando está por perto, ninguém tem sossego. Alguém conhece um tubarão? Tubarão é um peixe que quando ele está por perto, ninguém tem sossego. Tubarão é um peixe que é invasivo. Ele não respeita limites. Ele não respeita fronteiras. Ele invade o teu território sem o menor acanhamento. Por quê? Porque ele não conhece um livro de etiquetas. Ele não tem trato social. Você conhece pessoas assim? Não tem trato social, não tem educação, não tem boas maneiras, não tem polidez, não tem gentileza, não tem engajamento social. Quantas vezes, queridos, na nossa vida a gente se vê andando com um tubarão do lado? Quantas vezes você está sentado na mesa da sala e descobre que tem um tubarão sentado na tua mesa? Uma pessoa que não respeita território, não respeita limites, não respeita barreiras, fronteiras. E aí nessa hora, querido, você que já conheceu um tubarão, é um momento que vai exigir de você um jogo de cintura, vai exigir de você uma certa habilidade. Olha, querido, estar numa mesma praia que tem um tubarão é perigoso. Estar dentro de um mesmo aquário com um tubarão é extremamente perigoso. Mas às vezes a nossa vida é assim. É uma pescaria, estava tudo calmo, até que apareceu o tubarão. Às vezes, vou usar outra metáfora aqui, a nossa vida está correndo tudo bem, e você se vê cercado por um cardume de barracudas. Barracuda parece assim um peixe gordo, né? Obeso, nada, é elegantíssimo. É um peixe fino, elegante, mas é um peixe extremamente traiçoeiro. É um peixe ardiloso. Ele ataca sem dar nenhum sinal. Se você entrar no YouTube e botar ataque de barracuda, você vai ver as coisas mais horrendas. Porque, às vezes, o filmador está lá, e ali tem uma barracuda viajando, andando, e aí, aparentemente, está tudo tampado. No momento que outra barracuda vira e engole a câmera. Ataca o pescador, ataca o filmador. Então, barracudas são peixes que eles são capazes de entrar num corpo a corpo com o pescador. É aquela pessoa que é dura na queda, não se entrega com facilidade. Se você bota uma barracuda no teu barco, quem aí tem um barco? Quando você comprar um barco, tome cuidado com as barracudas, porque a barracuda ela é capaz de, dentro de um barco, jogar o pescador fora do barco, e ela ficar dentro dele, porque ela é ardilosa, ela é resistente, ela é dura na queda, ela é dura de matar. Será que você conhece alguma barracuda espiritual? Você prega, você fala, você jejua, você ora, e aquela criatura não se entrega, dura de se converter, dura de mudar, dura de reconhecer os seus erros. Quem aqui conhece uma barracuda, diga amém. Se não conhece, vem falar com o pastor, que o pastor apresenta. Então, queridos, barracudas são peixes que exigem extrema habilidade do pescador. Eu queria a presença do pescador, mas o pescador hoje foi à praia, então não está aqui. Então, elas exigem extrema habilidade do pescador, elas exigem extrema resistência por parte do pescador. Quantas vezes, nas diversas situações da nossa vida, o tempo muda, o tempo fecha, não é? Muitas vezes a gente está lidando com tubarões, muitas vezes a gente está
com pessoas que são verdadeiras barracudas, invasivas, sem limite, traiçoeira, exige de nós um grande trabalho de resistência, exigem de nós um grande trabalho de paciência, exigem de nós um grande trabalho de força, de habilidade, de ânimo, de coragem, amém? Por que eu estou falando isso, querido? Eu estou fazendo aqui só um link, uma ponte, porque o profeta Isaías, ele estava vivendo algo mais ou menos assim. Jerusalém estava desolada, a cidade em ruínas, o povo no cativeiro. Ninguém esperava que as coisas fossem chegar ao ponto que chegaram em Jerusalém. Ninguém esperava um tempo de tanta destruição, um tempo de tanta ruína. Já haviam muitos que diziam: não há mais salvação para Jerusalém, não há mais salvação para essa cidade. Olha só, vamos trazer isso para a nossa vida. De repente, você também vê hoje algo na sua vida que foi desolando, foi arruinando, foi se deteriorando, foi se perdendo na sua vida pessoal, nos seus negócios, na tua família, numa área da tua vida, não é? As coisas foram desgringolando, as coisas foram se desmantelando, e você hoje olha, meu Deus, está em ruínas. Como que eu cheguei a esse ponto na minha vida? Como que eu cheguei a esse ponto profissionalmente? Como que eu cheguei a esse ponto financeiro na minha vida? Como é que isso aconteceu? Como eu cheguei a essa situação que hoje, aos olhos de todos, não tem mais jeito, não tem mais solução? Presta atenção, é com você que eu estou falando, é você que o Espírito Santo está falando, você que vê uma situação desolada, você que vê uma situação arruinada, você que vê uma situação que foi se estabelecendo, e hoje você se vê de mão e pés amarrado. Parece que não tem mais jeito, parece que não tem mais saída. Presta atenção à atitude do profeta. Ele tomou uma decisão, ele tomou uma determinação, ele se dispôs a um trabalho de resistência, a um trabalho de força, a um trabalho de coragem, a um trabalho de perseverança. A Bíblia ainda está aberta. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia, toda noite, jamais se calarão. Vós que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, não deis a Ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Ele está falando aqui, querido, é uma figura de um trabalho de resistência que nós temos que fazer com as nossas orações, um trabalho de resistência que nós temos que fazer com as nossas orações, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa nação, pelo nosso país, pela igreja de Jesus Cristo. É um chamado de resistência, é algo que eu vou ter que fazer com insistência, é algo que eu vou ter que fazer com oposição, é algo que eu vou ter que fazer com perseverança, é algo que eu vou ter que fazer com persistência, com determinação, é algo que eu vou ter que fazer contra alguma coisa que está se estabelecendo, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Não é aquela oração que a gente faz cozinhando arroz, não é aquela oração que eu faço caminhando para o Mercadez. É um trabalho de oração de resistência. Amém? É um trabalho que a igreja tem que fazer. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. É um trabalho que a igreja tem que fazer para entrar no inferno e resgatar os seus perdidos. É um trabalho que a igreja tem que fazer, que nós temos que fazer para Deus salvar a nossa casa, para Deus salvar a nossa família. É um trabalho que a igreja tem que fazer hoje para que venha um avivamento, para que venha um despertamento, para que venha um tempo novo, para que a gente saia da acomodação, que a gente saia do mundanismo, que a gente largue o pecado e busque ao Senhor. Amém. E é uma oração dia e noite. Tem situação na tua vida, meu irmão, que só vai mudar com oração dia e noite. 24 horas.
Antigamente a gente tinha um hábito excelente que a gente podia refazer, né, tia Mariluz? O relógio de oração. 24 horas, oração, por um propósito. A gente já fez isso muito no passado. É outra coisa que a gente poderia resgatar. Um trabalho de 24 horas. Quem aqui se disporia a orar? 1 hora. Meia hora. 15 minutos. 5 minutos. 1 minuto não presta, não serve. Tem coisa, querido, na minha vida, na tua vida, que só vai se resolver com oração dia e noite. Você quer a restauração da tua Jerusalém? Quer abrir um caminho de solução, de saída no meio dos tubarões, das barracudas que te cercam? Nós vamos ter que fazer um trabalho de resistência e de oração. Não é reclamar, meu irmão. Não é murmurar. Não é ficar apontando defeito, apontando brecha. Não é com espírito de acusação, de condenação. Meu irmão, a coisa só vai começar a mudar, a melhorar na hora que você se determinar a orar. Essa é uma palavra para você, essa é uma palavra para a liderança dessa igreja, essa é uma palavra para os diáconos, para o ministério de louvor, de intercessão, para todos nós. Em vez da gente ficar perdendo tempo, reclamando, murmurando, se queixando, vamos orar, vamos levantar as mãos, vamos clamar, restaura a nossa sorte, muda a situação da minha casa, muda a situação da minha família. Amém, querido? Eu acho que aqui está o nosso grande defeito. Quem aqui tem coragem de dizer que todo dia, de alguma forma, você reclama? O resto é tudo mentiroso. Duvido que não tenha alguém aqui que hoje não reclamou já de alguma coisa. Será que tem alguém aqui que reclamou porque teve que acordar cedo? Reclamou que a roupa que você queria, a empregada não passou. Está cansada. Queridos, está aqui, olha, a gente tem que ficar atento. Em vez de reclamar, ora. Em vez de meter o pau no teu marido, ora por esse pobre coitado que casou com você. Em vez de reclamar da comida da mulher, ore. Em vez de reclamar do filho que dorme até as 2, ore. Em vez de reclamar que o dinheiro está pequeno, ore. Pedi, buscai e batei. Se vocês que são maus dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo e todas as coisas àqueles que lhe pedirem. Quem aqui hoje tem coragem de dizer que levantou as mãos e disse: Senhor, me dá a presença do Teu Espírito Santo? Amém. Será que eu acredito em você? Quem é que aqui tem coragem de dizer que várias vezes por dia para, Senhor, me dá mais queridos, unção. Nós precisamos encorajar uns aos outros. Olha só, você convive com gente, não convive? Quem é que convive com gente, com tubarão, barracuda? Eu já dei permissão à minha esposa. Quando me vê murmurar, manda eu orar. Nós precisamos praticar isso, querido. Ah, não, isso é falta de educação. Ah, mas o outro também tem direito de falar. Mas fala dia e noite, é o mesmo discurso. Do mês passado, e se bobear do ano passado, ainda é o mesmo. Só vive reclamando, só vive murmurando. Se o ar está ligado, está frio. Desliga o ar, está calor. Não é? Está chovendo. Né? Ah, não podia fazer bobó de outra coisa, tinha que ser de camarão.
Minha irmã vai comprar o frango, sei lá o quê. Então, olha aqui, querido, uma palavra para a gente, séria. Todos nós, querido, convivemos com uma porção de situações adversas ao nosso redor. E para falar a verdade, querido, a gente reclama muito mais do que ora. E não vem me dar uma de santo para cima de mim, não. A gente reclama muito mais do que ora. A gente se queixa muito mais do que ora. Então, eu sei que você ora, minha irmã, em vez de você ficar reclamando, quando teu marido começar com aqueles muxoxos, já é um inferno aguentar ele, não é? E ele começa a reclamar, a murmurar, fala com amor, benzinho, coração, vai orar. É interessante, queridos, isso provoca um impacto na gente, porque a gente está irado, está com raiva, quer falar, quer xingar. Aí uma pessoa corta esse direito de você, né? E diz assim, vai orar. Aí você começa a reclamar da mulher que Deus te deu, do marido que deu, do filho, não é? Então, querido, tem hora, querido, que a gente tem que fazer um trabalho de resistência, de oração. Tem coisa na tua vida que não vai mudar se antes não tiver um trabalho de resistência, de oração. E o Senhor diz assim, lembrem ao Senhor, não é isso que está escrito aí? Vós que fareis lembrado ao Senhor, lembrem ao Senhor. Será que você pode lembrar o Senhor nessa manhã? Senhor, só o Senhor pode mudar essa situação da minha vida. Senhor, só o Senhor pode me curar, só o Senhor pode me libertar, só o Senhor pode mudar a minha vida. Eu vou parafrasear, a gente também aqui, queridos, pode lembrar uns aos outros, que só o Senhor tem a solução. Lembre ao teu irmão, meu irmão, minha irmã, só o Senhor tem a solução, só Deus tem a saída. Fala para o teu irmão, será que você consegue falar para o teu irmão? Só o Senhor tem uma saída, só o Senhor tem uma solução. Lembre ao Senhor o que Ele tem prometido na sua palavra. Queridos, o próprio profeta Isaías diz, desperta minha memória. Deus é esquecido, minha gente? Deus tem amnésia? Será que Deus troca os nomes como a gente troca? Mas Ele diz, desperta minha memória. Apresenta tuas razões para que eu possa te justificar. Assim como um filho, queridos, cobra do pai, mãe, tu prometeu, pai, o senhor falou, não, você prometeu, e aí o pai fica imbuído de fazer alguma coisa, Deus espera que a gente lembre a Ele o que é que Ele tem nos prometido nas suas palavras, que a gente lembre a Ele. Então esse texto, querido, em primeiro lugar, ele quer despertar em nós um trabalho de resistência e oração. E trabalho de resistência, é por isso que a gente precisa um dos outros, querido. Que orar, querido, cansa. Orar, às vezes, desgasta. A outra se ajoelhou e foi orar, acordou com a Bíblia toda babada. Então, o Senhor aqui está nos despertando para orar, queridos. Por isso que a gente precisa de encorajamento, de pessoas que nos dê ânimo. É verdade, vai orar. Mas presta atenção que aqui ele fala de uma coisa, ele presta atenção que esse trabalho de resistência de oração já tem um tempo determinado por Deus, já tem um limite por Deus, tem um dia que Deus diz basta. Ele diz assim, não é? Não descanseis, nem deis a ele descanso, até que ele restabeleça, não é? Até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Não deis descanso, está falando de nós. Não deis descanso. Ora, meu irmão, ora, busca a Deus, fala com Deus. Não deis descanso a Ele e nem deis descanso a Ele. Está falando de Deus. Até que Ele, o nosso papel, queridos, é orar
O papel de Deus é restabelecer Jerusalém, é mudar a situação da nossa vida, é salvar a nossa casa, salvar a nossa família. Aquilo que para a gente acha que não há mais salvação, o nosso papel, em vez de murmurar, de reclamar, é orar, e orar 24 horas, e orar de manhã e de noite. Esse é o meu papel, esse é o teu papel, é o papel da igreja. Agora, quem vai restabelecer Jerusalém é o Senhor. Mas ele diz aqui, até que, significa que tem uma hora, que aquilo pelo qual você está orando, vai acontecer. Diga isso para o teu irmão que ora. Primeiro pergunta se ele ora, você ora. Aquilo pelo que você está orando, um dia vai acontecer. Ore até receber a resposta completa da sua oração. Queridos, até quando um advogado luta por uma causa? Até quando? Enquanto o juiz não bateu o martelo, o advogado está lutando, está entrando com os recursos, está fazendo o que pode. Até quando um médico luta pela vida de uma pessoa? Enquanto a vida, a esperança. Como se diz na medicina o amor não tem nunca nem sempre. Está morrendo, daqui a pouco está de pé. Então o médico, quando tem vida, ele luta. Ele não para, até que existe um trabalho de resistência que cada um aqui deve fazer, querido. Até que Deus restaure o que está desolado. Até que Deus restaure aquilo que está em ruínas. Até que Deus te dê um livramento do tubarão, da barracuda, sei lá do quê. Amém? Então, querido, vamos aplicar essa palavra na nossa vida. Talvez alguns de nós também tenhamos uma Jerusalém desolada, uma Jerusalém em ruínas. Talvez alguns de nós aqui estamos nadando com tubarão, com barracuda, com pessoas invasivas, traiçoeiras, ardilosas. Talvez você se pergunte, como é que eu vou resolver essa situação? O médico diz que não tem saída. Eu não tenho a quem recorrer. Como é que eu vou resolver esse problema financeiro? Essa bola de neve do empréstimo que eu fiz. Como é que eu vou resolver essa saúde minha? O médico diz que não tem mais nada para fazer. Não é? Eu escutei uma história, só para ilustrar. Um médico chamou a família de uma pessoa que está no CTI, a gente orou por ela aqui agora mesmo. Está no CTI há 2 meses e meio. E há 15 dias atrás, chamou a família e disse, olha, chama todo mundo, porque ela não passa de 24 horas. Passou de 24 horas, passou de 48, passou de 72, e já se passaram 15 dias, e a pessoa ainda está viva. E a filha ficou tão revoltada, porque mobilizou a família toda. Sabe o que é que você recebeu? Uma notícia? Olha, chama a família toda que ela não passa de hoje. Ficou com tanta raiva, foi à presença do diretor e falou, olha só, eu estava no CTI com a minha mãe, e entrou um médico cheirando a cigarro, ainda falou assim, chegou um médico cheirando a cigarro e disse assim, não há mais nada para fazer, tua mãe não passa de 24 horas. E a família toda entrou em crise, todo mundo se destabilizou, e já se passaram 15 dias, e minha mãe está viva ainda. Aí o diretor do hospital disse assim, pode deixar, vou botar ele na rua. E despediu o médico. Porque ninguém tem direito de dizer para você que não tem saída. Nem o médico, pretensioso que ele é é Deus. Não tem ninguém que tenha o direito de chegar para você e dizer, não tem mais jeito. Teu marido, essa situação que você vive, não tem mais jeito. Só um é suficiente, só um é Deus para dizer o que que pode, o que que não pode, o que que vai, o que que não vai. Amém? Então, querido, não sei, talvez você diga, não há mais salvação para mim, não há mais jeito para mim. Será que um dia eu ainda vou resolver essa questão? Você tem uma Jerusalém aí,
Há um trabalho de resistência de oração. Essa palavra é para a igreja de Nova Vida do Catete. Há um trabalho de resistência que a gente tem que fazer aqui. Há um trabalho de resistência que a liderança, os líderes, os pastores, aqueles que estão nos departamentos, tem que fazer. Há um trabalho que você, mãe, você, pai, você dentro da sua família, um trabalho de resistência, de oração, para Deus restaurar a tua sorte, para Deus curar os enfermos, para Deus libertar os oprimidos, para a salvação chegar na tua casa. Dê uma salva de palmas ao Senhor.